Olá! Vamos começar hoje nossa análise de um documento super importante para a saúde pública aqui no Brasil. É o Guia Alimentar para a População Brasileira, a segunda edição, aquela de 2014, do Ministério da Saúde. A nossa ideia aqui é mergulhar fundo, sabe? Extrair o essencial desse guia oficial. Ele tenta orientar a gente sobre como ter uma alimentação mais adequada, mais saudável, no nosso contexto atual. E é interessante que ele foi atualizado em 2014, justamente por causa de mudanças grandes, né? A gente via a desnutrição infantil caindo, o que é ótimo, claro, mas por outro lado, o sobrepeso, obesidade, diabetes, problema de coração, tudo isso aumentando muito. Isso mostrava que, tipo, alguma coisa precisava ser repensada na nossa alimentação. Exato. E o diferencial desse guia, eu acho, é a filosofia por trás dele. Ele meio que rompe com aquela ideia antiga de focar só em nutrientes, sabe? Contar caloria, vitamina, proteína. Ele traz uma visão assim bem mais integrada. Olha para o alimento como um todo, para como a gente combina os alimentos, o nosso arroz com feijão, por exemplo, como a gente prepara, e até como o ato de comer, as circunstâncias, o lado social, cultural, tudo isso influencia a saúde. E vai além, né? Conecta o que a gente come com sustentabilidade social ou ambiental. É um documento base mesmo, oficial, para ações de educação alimentar. Entendi. Então, não é só uma lista do que pode ou não pode comer, é uma coisa mais profunda sobre nossa relação com a comida mesmo. Vamos explorar isso melhor? Antes da gente ir para as recomendações práticas que todo mundo quer saber, né? O guia começa com uns princípios. E um deles me chamou muito a atenção. Alimentação é mais que ingestão de nutrientes. O que isso quer dizer, assim, na prática? Olha, na prática significa que nossa saúde não depende só de pegar vitamina X ou mineral Y isoladamente. É preciso ver a qualidade do alimento inteiro, sabe? Como ele interage com outros na refeição. O arroz com feijão é um exemplo perfeito disso, né? Um completa o outro nutricionalmente. As formas de preparo também importam muito e o contexto. Comer correndo na frente da tela é uma coisa. Comer com calma, com gente querida, é outra totalmente diferente. A companhia, o prazer de comer, o ambiente, tudo isso afeta como a gente digere, a nossa saciedade, a relação que a gente tem com a comida. E tem outro ponto fundamental que o guia bate muito na tecla. A conexão entre o que é saudável para a gente e o que é saudável para o planeta e justo para quem produz. O guia sugere mesmo que a gente dê preferência para alimentos que vêm de sistemas mais sustentáveis, tipo apoiando a agricultura familiar, produtos locais, a agroecologia. É um convite para a gente pensar na origem da nossa comida, né? Faz todo sentido. Embora, assim, na hora de ir ao supermercado aplicar isso pode ser um desafio para muita gente, imagino. Mas a intenção é essa. E o guia também fala de valorizar diferentes saberes, né? Não só a ciência de laboratório. Sim. Sim, isso é bem legal. Ele reconhece que a ciência, os estudos, são cruciais, óbvio, mas não são a única fonte de conhecimento válida. O saber popular, as tradições alimentares de cada região, a experiência acumulada, tipo a dieta mediterrânea ou a própria base da nossa comida tradicional brasileira, tudo isso tem valor. O objetivo, no fundo, é dar mais autonomia para as pessoas fazerem suas escolhas, né? Com base em informação boa e não só seguindo moda ou propaganda. Falando em informação boa e ferramenta prática, aí vem o que talvez seja a maior inovação do guia, né? A classificação dos alimentos pelo grau de processamento. Isso parece que muda tudo na hora de escolher. Ah, com certeza. Essa classificação é tipo a espinha dorsal do guia. É uma ferramenta muito, muito poderosa. Porque ela é mais intuitiva, foca no tipo de transformação que o alimento passou e não só nos nutrientes que ele tem lá dentro. São 4 grupos básicos. O primeiro grupo, alimentos in natura ou minimamente processados. In natura é como vem da natureza mesmo. Fruta, verdura, legume, ovo, leite cru. Já os minimamente processados passaram por coisinhas básicas, tipo limpar, secar, moer, pasteurizar, congelar. Mas sem adicionar sal, açúcar, óleo, nada disso. Pensa em arroz, feijão, farinha, leite de saquinho, iogurte natural sem açúcar, carne fresca, peixe, macarrão seco comum. O ponto-chave é sem adição de sal, açúcar, gordura, aditivo químico. É a base que a natureza oferece. O segundo grupo é o dos óleos, gorduras, sal e açúcar. São os ingredientes culinários. A gente extrai eles dos alimentos in natura ou da natureza, né?
Óleo de soja, azeite, manteiga, sal, açúcar. E servem para quê? Para temperar, para cozinhar os alimentos do primeiro grupo, para deixar a comida gostosa. O guia não proíbe, claro, mas fala para usar pouco, com moderação. Aí vem o terceiro grupo, alimentos processados. Aqui a indústria já entra um pouquinho mais, mas são basicamente alimentos in natura ou minimamente processados, com adição de sal, açúcar, óleo, vinagre, geralmente para durar mais ou para mudar o sabor. Tipo legumes em conserva, ervilha, milho enlatado, palmito, fruta em calda, extrato de tomate, alguns queijos mais simples feitos só com leite, sal, fermento, pães mais artesanais, com farinha, água, sal e fermento só. A gente ainda reconhece o alimento original ali, sabe? São versões modificadas. E por último, a categoria que o guia pede mais atenção, os alimentos ultraprocessados. Olha, isso aqui já não é mais só um alimento modificado. São formulações industriais, geralmente com uma lista enorme de ingredientes, além de sal, açúcar, óleo, gordura. Eles levam um monte de coisa de uso industrial mesmo. Corante, aromatizante, realçador de sabor, emulsificante, gordura hidrogenada, aqueles nomes que a gente nem sabe o que são. A lista de ingredientes costuma ter 5 ou mais itens, muitos nomes esquisitos que a gente não tem na cozinha de casa. Exemplos clássicos: refrigerante, suco de caixinha cheio de açúcar, biscoito recheado, salgadinho de pacote, macarrão instantâneo, mistura para bolo, nugget, salsicha, presunto. A maioria dos pães de forma de pacote. Nossa, essa diferença entre processado e ultraprocessado é crucial mesmo. E a dica de ler a lista de ingredientes parece ser, tipo, a chave de ouro, né? Se a lista é gigante, cheia de nome estranho que a gente não usa em casa, acende o alerta vermelho. Quase um superpoder para usar no mercado. Exatamente. É um ótimo filtro prático. Ok, entendemos a classificação. Agora, como o guia traduz isso em recomendações para o nosso dia a dia? O que a gente deve fazer com esses grupos? As recomendações são bem diretas, fluem dessa classificação. Primeiro, e o mais importante, fazer dos alimentos in natura ou minimamente processados a base da nossa alimentação. Tem que ser o grosso do prato. O guia até fala para priorizar os de origem vegetal dentro desse grupo. Frutas, legumes, verduras, grãos integrais, feijões. Segundo, usar os ingredientes culinários, óleos, gorduras, sal e açúcar com moderação. São importantes para dar sabor, para cozinhar, mas sem exagero. Terceiro, limitar o consumo de alimentos processados. Eles podem até entrar, mas em pequena quantidade. Ou como ingrediente numa receita caseira, ou como acompanhamento de uma refeição baseada no in natura. E quarto, a recomendação mais forte: evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Percebe? Não é reduzir, é evitar mesmo. O guia é bem enfático aqui. E aí que entra a tal regra de ouro, né? Que resume tudo de um jeito genial. Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. É simples, é direto e, parando para pensar, isso muda tudo, né? Em vez de ficar naquela neurose de contar caloria ou grama de gordura, o foco vai para a natureza do alimento, quão processado ele é. Perfeito, é essa virada de chave. E a justificativa para evitar os ultraprocessados é bem forte, vai além só da nutrição. Primeiro, claro, eles costumam ser desbalanceados nutricionalmente. Muito açúcar, gordura ruim, sódio e pouca fibra, vitamina, mineral. Segundo, eles são projetados para a gente comer demais. São hipercalóricos, hiperpalatáveis, aquela combinação viciante de sal, açúcar, gordura, aditivo. Muitas vezes a gente come rápido, sem prestar atenção, vendo TV, e as embalagens grandes estimulam comer mais. E terceiro, que é super importante também, o impacto negativo na cultura alimentar, na vida social, porque incentiva a comer sozinho, rápido e no meio ambiente. A produção deles geralmente não é nada sustentável. Entendi. É uma crítica bem abrangente a esse tipo de produto.
E o guia não ficou só na teoria, né? Ele olhou para dados do Brasil daquela época, usou a POF, a Pesquisa de Orçamentos Familiares, de 2008, 2009. O que essa pesquisa mostrou? Mostrou uma coisa bem interessante, até animadora. Mesmo com os ultraprocessados já crescendo naquela época, a maior parte das calorias que o brasileiro consumia, quase 2/3, ainda vinha dos alimentos in natura ou minimamente processados e das comidas feitas em casa com eles. E olha que legal, o nosso combo clássico, arroz com feijão, sozinho era quase 25% de tudo que a gente comia. Isso mostra a força dessa base tradicional. E a análise foi além. Comparou a qualidade das dietas. Ficou muito claro. Quanto mais in natura e minimamente processado na dieta, melhor o perfil nutricional. Mais fibra, mais vitamina, mineral, menos açúcar livre, menos gordura ruim. Tinha até um grupo, uns 20% da população, que comia 85% ou mais desses alimentos bons. A dieta desse pessoal já era super alinhada com as recomendações de saúde. Que demais isso! Quer dizer que o nosso padrão tradicional brasileiro, arroz, feijão, verdura, legume, fruta, uma carne magra ou ovo, não só é nosso culturalmente, como já era, por si só, um modelo de alimentação saudável. Mas aí fica a pergunta, né? O quanto esse padrão resistiu de 2009 para cá, com essa avalanche de ultraprocessado e a mudança no estilo de vida? Essa é a grande questão hoje, né? O guia, com os dados da época, mostrou o potencial e a validade desse nosso padrão. É claro que a pressão dos ultraprocessados, a falta de tempo, a perda de habilidade na cozinha, tudo isso deve ter erodido um pouco esse padrão. Mas a mensagem do guia é justamente essa. Vamos resgatar e valorizar essa base. Ele até dá exemplos de refeições, né? Café da manhã com fruta, café com leite, cuscuz, tapioca, pão. Almoço e jantar sempre com arroz e feijão, uma proteína e muito legume e verdura variada. A ideia não é dar um cardápio fixo, mas mostrar as combinações possíveis e incentivar a variedade dentro de cada grupo. Variar o tipo de feijão, de cereal, de raiz. E essa ideia de que não basta só olhar o que a gente come, mas como a gente come, também é forte no guia, né? Muito forte. Tem um capítulo só para isso. Recomenda comer com regularidade, manter horários mais ou menos fixos para as refeições para ajudar a regular a fome e evitar ficar beliscando besteira o dia inteiro. Outro ponto central: comer com atenção. Saborear, comer devagar, perceber os sinais de fome e saciedade do corpo. E para isso, é chave diminuir as distrações, desligar a TV, largar o celular na hora de comer num lugar tranquilo, limpo, confortável. Tudo isso ajuda. Nossa, esse ponto da distração pega fundo hoje em dia, né? Almoçar respondendo zap ou vendo vídeo virou quase regra para muita gente. Mas o guia alerta que isso atrapalha a nossa relação com a comida e o controle do quanto a gente come. Exatamente. E junto com isso vem a valorização da comensalidade, ou seja, comer junto. Com a família, amigos, colegas. Comer em companhia não é só bom para os laços sociais. Geralmente faz a gente comer mais devagar, conversar, prestar mais atenção no ato de comer. O guia até incentiva a dividir as tarefas da alimentação. Planejar, comprar, cozinhar, limpar. Envolver todo mundo da casa, inclusive as crianças, é um jeito de passar conhecimento, habilidade e o valor da comida de verdade. Ok, o cenário ideal é lindo. Comida de verdade, feita em casa, com atenção, em boa companhia. Mas a gente sabe que a realidade impõe um monte de barreira, né? O guia reconhece essas dificuldades. Sim, sim. Ele é bem realista nesse ponto. Ele agrupa os obstáculos, né? Tem as questões maiores, do sistema. A onipresença e o marketing pesado dos ultraprocessados, que estão em todo lugar, muitas vezes mais baratos ou pelo menos parecem mais baratos. A dificuldade de achar alimento fresco e variado para todo mundo, em todo lugar. E a confusão de informação sobre comida, né? Muita coisa contraditória, muita propaganda disfarçada. E tem os desafios mais do dia a dia da gente, a falta de tempo, o cansaço, a perda de habilidade para cozinhar, a influência da publicidade, principalmente nas crianças. E diante disso tudo, que é bem complexo, quais os caminhos que o guia sugere? Fica claro que não é só a força de vontade, né? Pois é, não mesmo. O guia propõe agir em duas frentes, que se ajudam. No nível pessoal e familiar, ele dá umas sugestões. Buscar informação confiável,
tipo no próprio guia, planejar as compras, as refeições para ganhar tempo e economizar, desenvolver habilidade na cozinha, chamar a família para ajudar, dividir as tarefas em casa, preferir comprar em feira, sacolão, direto do produtor, escolher lugares que fazem comida na hora, quando for comer fora. Mas, e isso é fundamental, o guia também fala da importância da nossa ação como cidadãos, cobrar políticas públicas que deixem o ambiente mais saudável para todo mundo. Tipo, regular a publicidade de alimentos, taxar produto não saudável, subsidiar os frescos, apoiar a agricultura familiar, criar restaurante popular, horta comunitária. A mudança de verdade precisa desse esforço coletivo para mudar o sistema. Então, para a gente amarrar tudo que a gente explorou aqui do Guia Alimentar, a grande mensagem parece ser: simplifica, volta para o básico, prioriza a comida de verdade, o menos processada possível, preparada em casa. Exatamente isso. Usa a classificação por processamento como um mapa prático. A base tem que ser in natura e minimamente processado. Os ingredientes culinários, óleo, sal, açúcar, usa com sabedoria. Limita os processados e, principalmente, evita ao máximo os ultraprocessados. Valoriza o nosso padrão alimentar tradicional, que é super rico e saudável. E lembra que o como a gente come com atenção, regularidade, companhia, é tão importante quanto o que a gente come. E para quem quer um resuminho rápido, o guia tem os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. É ótimo, consolida tudo isso de forma bem direta, vale a pena procurar e ter por perto. E para a gente fechar, fica talvez uma reflexão, né? Como que a nossa visão sobre o que a gente come muda quando a gente entende que não é só o produto final no prato, que tem todo um sistema por trás. Como o alimento é produzido, transportado, processado, embalado, como ele é promovido, vendido. Tudo isso influencia demais as nossas escolhas, muitas vezes sem a gente nem perceber. Entender essas engrenagens que são econômicas, sociais, culturais, políticas, talvez seja o primeiro passo. Não só para a gente ter mais controle sobre a nossa própria saúde, mas para a gente exigir, como sociedade, um ambiente que promova a saúde para todo mundo, e não só lucro para alguns poucos. Um ponto excelente para a gente terminar essa análise. Esperamos que tenha sido útil e esclarecedor para quem nos ouve. Obrigada pela companhia.